desculpa eu interromper aqui. Boa noite mais uma vez, estamos gravando. Por favor, concordem com a gravação, tá bom? Escrevam aí do lado ou digam aqui, ok, que se concordem com a gravação, tá bom? E nós estamos falando aqui do... Pois não. Estávamos falando aqui justamente da questão da aula da quinta-feira sobre a Novotex e o Jorge. E eu falava que houve um descumprimento por parte do Jorge, que não comunicou à empresa, descumprindo exatamente o que se espera de um empregado. E ele fica pensando, eu não vou, né, como eu comentava antes da gravação, não vou pedir demissão porque eu vou perder os meus direitos, né? E isso é muito comum a gente ouvir isso. E no RH você vai ouvir muito disso, pessoa que força uma demissão para poder receber algo a mais, e é legítimo que a pessoa queira receber mais. Mas um contrato, ele deve ser cumprido de forma honesta, né? De forma clara, transparente, e se alguém não está satisfeito, tem que fazer o rompimento. Se o empregador não está satisfeito, ele pode demitir de forma imotivadamente, nós vamos falar isso na nossa aula de hoje, e vai pagar a indenização cabível. E o empregado que não está satisfeito, lhe compete a pedir demissão. E ele não vai perder direito, ele apenas vai estar seguindo as regras contratuais, que quando a pessoa pede demissão, especialmente quando é por outro emprego, no caso do Jorge, aí do nosso exemplo, do nosso estudo de caso, ele não teria, por exemplo, descontado o aviso prévio. Porque se ele pedir demissão, qualquer empregado pedir demissão da empresa, né, que é empregadora, por ter obtido uma nova vaga, ele pode, e na hora de fazer o pedido de demissão, ele deve, inclusive, passar essa informação e o empregador não vai poder descontar o mês, né, de aviso prévio. Então, existem regras claras, né, mas não dá para ganhar tudo. Mas o Jorge, no nosso estudo de caso, foi para outra empresa e deixou a Novotex a ver navios. E você, como representante da empresa, do RH, sabendo dessa informação, e eu pedi para que vocês opinassem se era um caso de justa causa e vocês o que fariam se fosse né, nessa condição, nesse caso real. E as respostas foram muito boas, né, eu já me manifestei lá. Não há o certo ou errado, eu coloquei propositadamente 10 dias, justamente para não caracterizar a justa causa imediata, ainda que possa, tá? Mas para a gente justamente ter esse conflito de ideias, que nessas opiniões de uma e de outra, a gente vai formando uma opinião, né? E aí a gente pode chegar num consenso. No caso de vocês do RH, eu acho que é isso que eu percebi de vocês, foi muito positivo, tá? Vocês são muito de parabéns nesse sentido, da ponderação, de tentar ver o que pode ser feito, de tentar, vamos dizer assim, não é esticar a corda até ela arrebentar, mas o tempo é relativamente curto, vocês tiveram uma informação privilegiada, e o Jorge tem um histórico de ser um empregado bastante produtivo, nunca cometeu nenhuma infração, né? Não foi nenhuma penalidade. A maioria de vocês optou em buscar informações com ele através do telefonema, de um WhatsApp, de um e-mail, né? Através da própria empregada dessa nova empresa, que poderia facilitar o contato, né? E tentar ver se ele realmente pretende se desligar da empresa. Então, vocês tomaram essa precaução antes de tomar a medida mais drástica, que seria a justa causa. E aquelas que falaram da justa causa, eu não vejo também como equivocado, porque ficou muito claro que ele descumpriu uma das normas que eu falei que dá justa causa, né, que dá o rompimento por justa causa, que é a quebra da confiança, né, da quebra da confiança. Ela foi rompida quando ele falta 10 dias seguidos sem comunicar, ainda que não tenha alcançado os 30 dias, os 30 dias que eu mencionei na aula anterior, né, de terça passada, é justamente para caracterizar o abandono de emprego. E o abandono de emprego é, sim, um motivo de justa causa, né, da dispensa por justa causa. Então, vocês, como representante da empresa, tem que se cercar de tudo para não trazer um problema para a empresa depois, né? Então, assim, os 30 dias, no 31º já não perca tempo, já notifica, pode até notificar antes, mas é sempre bom esse prazo, 30 dias. Pode mandar 2 notificações. Quantas mais notificações você tiver, você vai se cercar e guardar tudo isso, né? Evidentemente, armazenar na empresa, lá no prontuário do empregado, porque se ele amanhã ou depois vier buscar na Justiça do Trabalho algo que se relacionado a isso, vocês vão ter documentos que vão dar respaldo para dizer que foi feita a tentativa, o chamamento dele
para a empresa, e hoje com print de tela, de WhatsApp, de computador, tudo é válido, né? Tem formulários próprios, textos próprios para você fazer isso, mas, na dúvida, toda a prova que você fizer de que está tentando resgatar esse empregado ou de que ele manifeste o fim do contrato, é bem visto, né? E a falta de provas, às vezes, eu falo como advogado da área trabalhista, é geralmente uma das falhas que a gente observa no RH da empresa, né, no departamento pessoal de uma empresa, que acaba gerando uma indenização que poderia ser evitada se fosse bem provada. Porque a empresa, o empregador, não tem o direito, igual um empregado, de aduzir que não tem provas, porque a CLT dá o direito do empregador produzir as provas. Ele tem a produção das provas do cartão de ponto, ele tem a produção da prova do que da ficha dele, dos relatórios médicos dele. Então, o empregador pode ficar com tudo isso, é o dever dele, e isso não há nenhuma invasão à intimidade do empregado, para ser apresentado no momento adequado. Fazer as anotações no CBO, fazer as alterações na carteira de trabalho, é um direito do empregado e um dever do empregador. Então, ele tem esse direito de fazer essas provas favoráveis a ele, não contra o empregado, mas favorável à empresa. Volto a dizer, a CLT ela não é uma carta contra o empregador e só para o empregado. Ela é uma proteção à relação de trabalho, ao empregador e ao empregado, tá bom? Então, a opção de buscar uma opinião do próprio Jorge, o que ele pretende da vida dele, é bem vista nesses primeiros 10 dias. Não tendo resposta adequada em 2, 3 dias, uma notificação por correio, bonitinho, um e-mail, se ele estiver informado, para você já começar a se cercar e preparar a justa causa no 30º dia, tá bom? Tudo bem sobre esse assunto, meninas? Querem falar alguma coisa? Dúvidas que ficaram? Senão a gente já avança aqui no nosso tema da aula de hoje. Tudo bem, professor. Então tá bom. Vanessa, legal. Então eu vou colocar aqui a tela da nossa aula de hoje, que é uma continuidade desse assunto. Eu ia falar sobre direito sindical e convenção coletiva, mas eu acho que esse assunto de hoje eu passei na frente, porque ele vai ficar mais para novembro, começo de dezembro, que eu vou deixar uma atividade para final, né, do nosso trabalho de dezembro, sobre essa questão de convenção coletiva e relação sindical. Tá, Kelly, eu já vou falar desse assunto. Deixa eu só colocar aqui a tela da aula de hoje, eu já vou repercutir isso que você colocou aí no chat, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, extinção do contrato de trabalho. Espero que dê certo. Tá tudo dando tão certo hoje, consegui entrar de primeira, tá? Então é melhor a gente não marcar bobeira. A Kelly, você já vivenciou uma situação dessa na empresa que você trabalhou, né? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, na verdade, foi com um funcionário, né? Por incrível que pareça, o exemplo que você deu é muito parecido. Ele sumiu durante um tempo, a gente tentou entrar em contato e não respondia o WhatsApp, ligação, nada, nem o telefone de recado, a gente conseguia falar com ele. E aí, através de um dos meninos lá que trabalhava junto, um dos meninos catou e falou que ele estava trabalhando em uma outra empresa fazendo experiência. E aí o meu patrão catou, chegou em mim e falou, olha, então não quero que você tente mais falar com ele, vamos esperar ele vir aqui. Aí um dia ele apareceu, e quando ele apareceu ele pediu para ser mandado embora, com os direitos tudo certinho. Aí o meu patrão catou e falou para ele, olha, eu não tenho, tirando essa situação, eu não tenho nada que me respalde a te mandar embora, né, porque você sempre trabalhou tudo certinho, mas se você quiser, você que peça a demissão, porque eu não vou te mandar. E ele acabou que fez a cartinha de demissão. Exatamente. Pois é, Kelly, essa situação aí não é tão irreal, né, que a gente mencionou. Aí a Kelly tá falando que passou por isso na empresa. E essa história dele chegar e falar, você viu que eu falei logo no começo, né? Ele quer que você me mande embora. Veja bem, a gente precisa, né? O caso da Kelly é um caso concreto, e quantas vezes nós já nos estivemos no lado de um empregado, como empregado, ou mesmo no caso no auxílio de um empregador, e a gente ouve essa história, né? Como se o empregador, veja bem, é um empresário, ele vai pagar a multa de 40%, ele vai pagar um aviso prévio, que é um salário, né? E todas as verbas rescisórias,
Por qual motivo que ele vai desgastar esse valor, que vale, sei lá qual o salário da pessoa, mesmo que seja um valor de salário mínimo, 1.200, 1.300, 1.500, ele vai pagar 3, 4 mil reais a mais nessa história? Por qual motivo, né? Assim, a gente tem que ter, talvez, mais maturidade, né? E aí a gente percebe que é uma falta, talvez, de maturidade, e vocês no RH de uma empresa, ou mesmo no caso da Kelly mencionou, no auxílio de um pequeno empresário, então mais difícil é, que as pessoas acham que o empresário é um milionário, uma pessoa que sempre é aquele que tem que estar à disposição para satisfazer as vontades, né, do empregado. Veja, eu sou advogado na área trabalhista pelo empregado. Eu sou advogado de reclamante, né, que se fala, contra a empresa, né, se eu posso dizer isso, né, vamos usar esse termo. Mas eu sempre tenho essa opinião de que nós temos que saber o que fazer e pedidos que devem ser feitos, porque uma empresa, ela não é uma casa de caridade, ela não é um ambiente que as pessoas fazem o que querem, assim como o empregador não pode exigir nada além do que o contrato exige, a lei diz, o empregado não pode chegar numa empresa, fica de experiência na outra e se acha no direito de pedir para o empregador né, demiti-lo e pagar uma indenização. Isso assim, é maturidade, a gente tem que ter, né? Então, é isso. Então, a Kelly aí deu esse exemplo, apenas corrigindo o caso, né, Kelly? Se fosse para fazer uma composição, ele teria que informar que ele arranjou um novo emprego, apesar de ele já estar em 10 dias, né, alguns dias, né, que você mencionou, daria para não descontar o aviso prévio. Então, essa seria só a única correção que talvez tivesse que colocar na cartinha de demissão dele, de próprio punho, e é isso aí, tá bom? Então, beleza. Pessoal, então vamos falar hoje da extinção do contrato de trabalho. Uma das modalidades é essa que a gente já falou da justa causa. Então, como a gente falou na aula passada, do poder punitivo, né, de direção, né, de punir, né, do empregador, né, de algumas situações que nós mencionamos, hoje nós vamos falar como se acaba um contrato de trabalho indeterminado. Porque o contrato de trabalho determinado, a gente já sabe quando começa e a gente já sabe como termina. Não que essas regras que eu vou mencionar hoje não se aplicam aos contratos determinados, também pode se aplicar. Mas, em regra geral, o contrato de trabalho deve ser na modalidade indeterminado. Tudo aquilo que a gente estudou, que vocês vão encontrar na prática, o contrato determinado, o jovem aprendiz, o estagiário, o intermitente, são modalidades de trabalho, elas são exceção. Essa é a exceção. Por mais que hoje esteja muito em alta todos esses contratos, ela é exceção. O que a lei estabelece como regra de contrato de trabalho é aquele que tem data de começo e não tem data de término, que é o de, né, prazo indeterminado. Porque esse contrato, ele vai trazer a segurança para toda a sociedade, vai trazer a segurança para o empregado e para o empregador. E a sociedade sabendo que o trabalho é um dever e um direito do cidadão, né? Para que ele tenha uma subsistência digna, para ele possa se manter e manter a sua família, que é através do trabalho. É a única forma que se pode a gente ter uma sociedade digna, é através do trabalho conseguirmos os nossos rendimentos, nosso salário, nossos honorários, o que for, gorjeta, comissão, através do trabalho. De outra forma, né, tudo bem, tem as exceções, ganhei na loteria, não vou mais trabalhar, eu nem vejo isso como algo digno, né? Você pode fazer algo benemérito, ajudar no trabalho voluntário, né? Que a gente falou isso no começo do curso, uma das modalidades, né? Mas não trabalhar, viver do ócio, né? Viver da brisa, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, o dinheiro, né, não aceita desaforo. Um dia ele acaba, né? Então você tem que saber cuidar dele. E até cuidar administrar o próprio dinheiro de uma pessoa tão afortunada que eu mencionei agora aí, é uma forma de trabalhar, né? De exercer algo, né? E cuidar, administrar os seus próprios bens. Mas é o trabalho. O trabalho é o que dignifica a raça humana, vamos dizer assim. E quais são as modalidades? Nós começamos aqui, aqui na primeira tela, ó, ela vai ser por demissão motivada ou imotivada, acordo mútuo, falecimento ou decisão judicial. São essas que nós vamos estudar. A imotivada é aquela tradicional. A empresa não precisa ter motivo para demitir a pessoa. Não precisa. Eu não tenho motivo, mas eu quero te demitir. Evidente que a empresa fez um diagnóstico, talvez não há necessidade aquela vaga,
né? Ou aquele trabalhador não está sendo tão produtivo como se espera, mas também não cometeu nenhuma infração, nenhuma ilegalidade que possa dispensá-lo por outra forma, né? Então, vamos demitir. Para isso, né, essa é a imotivada, a extinção do contrato imotivada, né? Então, ela se encerra sem motivo. Ocorre quando o empregado é dispensado, ainda que sem motivo justificável, a insegurança gerada, contudo, né, assegura ao empregado o direito de indenização. Então, nesse caso, tem uma penalidade para o empregador. Vou demitir, mas em compensação eu vou ter que pagar o aviso prévio, que é 1 mês de salário e mais 3 dias por cada ano de trabalho. A multa sobre o saldo do FGTS de todo o período, independente se já houve saque por parte do empregado para pagar uma conta da prestação, né, do mutuário aí de imobiliária, se ele sacou aí no emergencial da pandemia, ou qualquer outro motivo, se ele trabalhou ali 10 anos, é sobre esse saldo de 10 anos que vai se pagar 40%. A conta é desse jeito. Ele tem 10 mil ali, vai ter que pagar mais 4 mil. Então, não é pagar não, porque os 10 mil já foi recolhido. Então, a multa é de os 40% sobre esse saldo. Então, é uma penalidade que faz com que o empregador pense 2 vezes se vale a pena demitir uma pessoa, né? Além das verbas rescisórias. Férias, mais 1/3, férias vencidas, se houverem, 13º salário proporcional ao ano, do período do ano que ele está dispensando, os dias trabalhados, a liberação do FGTS, né? Então, aquela guia que se faz, né? Então, essas seriam, não tem justificativa, demite a pessoa, né? Tem que ser anotado na CTPS, seja ela digital, né? Anotado, né? No caso, digitado ali, né? Ou física, né? A carteira tradicional, com a data projetada do aviso prévio. Então, vai ter que ser feita essa anotação, como se ele tivesse saído daqui 30 dias, daqui 33 dias, daqui 36 dias, depende do tempo que vai ser calculado, podendo chegar até 90 dias, né, que são 3 meses depois. Você pode colocar ali na parte realmente da data da saída, ou fazer essa anotação na parte de anotações gerais. A saída se deu no dia 17 de novembro, porém, com aviso prévio, projeta-se para o dia 22 de dezembro, um exemplo, de 2020. Tá? Essas informações têm que constar na carteira de trabalho. E também vai ter que ser feito o termo de rescisão do contrato de trabalho, que é o TRCT. Ele é um formulário que vem com todas as verbas que vão ser pagas, né, naquela rescisão. Se tem comissão, se tem indenização, se tem adicional de insalubridade, de periculosidade, o aviso prévio, se teve algum empréstimo consignado que vai ser descontado ali, né, de uma vez só, se vai ser descontado alguma outra verba, vale transporte, vale refeição, né, proporcionais ao período da data que ele está sendo dispensado, você tem que fazer o desconto. Necessariamente não vai ser você do RH, em que pese que é importante que vocês saibam disso, vocês devem estar fazendo contas, e se não estão, farão, né, em breve, sobre como calcular tudo isso, né? Porque numa empresa que pode ser até sua, ou de um parente, ou de um empresário individual, de um EIRELI, talvez uma microempresa, que é a mais comum hoje em dia, você vai fazer de tudo, né? Então, é importante saber fazer essas contas, porque senão você vai ter que pagar para um contador fazer, e é custo. Se for uma grande empresa, não tem problema, mas se for uma empresa pequena, cada R$100 a menos ou a mais faz diferença, né? O que mais? O pagamento pela lei, tá? Tudo isso ele está previsto no artigo 477 da CLT, tá bom? No artigo 477 da CLT. O pagamento ele pode ser feito em dinheiro, mediante recibo ou depósito bancário. Tem pessoas que não têm conta bancária. A empresa é obrigada, a pessoa é obrigada a ter uma conta bancária para trabalhar numa empresa? Ora, geralmente a empresa facilita esse acesso ao banco, na verdade, apenas por mero comodismo. Porque é mais fácil que todo mundo tenha conta no banco X, porque eu vou pagar todo mundo no banco X, já vou até programar esse salário. Mas não é obrigado. Tem gente que não pode ter conta, não quer ter conta no banco. Né? Hoje em dia é que não pode mesmo, né? Mas tem gente que não quer, né? Não quer ter conta. Tem a conta salário, né? Que não tem desconto nenhum no banco, mas é apenas uma mera facilidade criada para a empresa. Você do RH. O empregado não é obrigado a ter conta. Pode, porque o principal pagamento ainda é em dinheiro. Tá bom?
A rescisão desse contrato extinto, dessa forma imotivada, ela deve ser feita em até 10 dias após a comunicação. Então, se a demissão aconteceu hoje, dia 17, eu tenho 10 dias corridos, não são 10 dias úteis, tá? Ele não pode começar no sábado, domingo e feriado, só isso. Mas aí ele vai contar de forma corrida. Então, se ele for demitido hoje, terça-feira, dia 17, eu tenho até o dia 27 ou dia 28, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até a sexta-feira, dia 27 de novembro, para fazer o pagamento, seja ele em dinheiro ou depósito na conta bancária. E chamá-lo no RH da empresa para fazer o que antigamente a gente chamava de homologação, né? Então, ela é realizada no próprio RH da empresa, essa homologação, você pode dizer esse termo, essa assinatura, esse encerramento, né? Não é mais homologação, porque não precisa ter mais o aval do sindicato e nem da delegacia do trabalho. Antigamente, aí em Valinhos, aqui em Jundiaí, buscávamos ou a sede do sindicato da categoria, e lá havia homologação, ou seja, havia análise por parte do sindicalista ali, ou do delegado do trabalho. Você pegava uma senha, vocês do RH tinham que acordar às 5 horas da manhã, ir lá, pegar uma senha, ficar numa fila aqui em Jundiaí, eu acredito que em Valinhos também era isso, quando não tinha isso, o sindicato, para poder fazer a homologação na Delegacia Regional do Trabalho, as DRTs. Então, isso já não existe mais, tá? Agora é no próprio RH da empresa. Tatiane, você queria fazer alguma pergunta? Eu não, professor. Não? Ah, então tá. Não. Obrigada. Beleza. Então, de nada. Então, hoje em dia, vocês do RH ainda vão ter mais esse trabalho aí, né? Mas, apesar de tudo, façam com um sorriso no rosto, porque antigamente era bem mais complicado. Perdia-se uma tarde, um dia inteiro, para poder ficar na delegacia do trabalho ou na sede do sindicato para fazer demissão, né? Então, hoje em dia, na própria empresa, se faz isso. Recomenda-se que esteja presente um advogado, seja por parte do empregador ou seja por parte do empregado. Mas, na prática, não acontece muito isso, né? Até porque quem não melhor na empresa, professor, melhor na empresa mesmo. Eu já participei de várias homologações em sindicato e não é fácil. Até porque, né, Patrícia, o que acontecia no sindicato, e você sabe na prática, veja bem, não é procurar pelo em ovo, né, como se diz, né? E aí ficava aquele debate, porque existe no termo de rescisão a possibilidade de você fazer a ressalva de que tem algo errado. Tem algo errado, vários, né, não foi descontado, não foi pago aquela verba. Tá, ali nas origens da CLT, seria naquele ambiente do sindicato que aconteceria essa discussão. Mas a prática, logo, né, se mostrou que ali no sindicato, né, não era bem um ambiente mais apropriado para fazer isso, porque a empresa poderia suspender até 120 dias o pagamento dessas verbas rescisórias. E aí, 4 meses sem receber essas verbas rescisórias, para o empregado pode ser fatal, né? Ele pode ficar sem dinheiro, pode passar necessidades. E em briga, e ele pode ir na Justiça do Trabalho até 2 anos depois do término do contrato. Então, ele ficou meio que pacífico, que é na Justiça do Trabalho que vai se discutir isso. O sindicato pode até falar, faça a ressalva, como o empregado pode falar, fazer a ressalva daquilo que ele não concorda. Mas, mesmo assim, ele quer receber as verbas, porque o negócio é liberar o dinheiro. Depois discutir, se for o caso, né, no ambiente judicial. Então, a Patrícia, como você via, eu acredito que era isso que você até interpretava lá, né, os problemas. Sim, teve uma época que estava demorando 3 meses, mais ou menos, para a gente conseguir marcar a homologação. Aí, para o funcionário não ser prejudicado e não ter que esperar essa homologação para acertar, a gente já adiantava toda a rescisão e, às vezes, até pagava o valor que a gente já sabia que tinha no fundo de garantia e depois o empregado devolvia para que ele não fosse prejudicado. Meu Deus, que coisa, 3 meses, olha só que situação drástica, hein? 3 meses. Isso aí é óbvio que é vender dificuldade para criar facilidade, né? Criar dificuldade para vender facilidade depois, né? Exato. Né? Nem sei que sindicato que é, mas pelo que você está falando, já deu para ver que é bem por aí, né? Para forçar. Químicos. Ah, tá.
Entendi. Complicado. Isso quando não chegava lá e a rescisão ela estava toda certinha, eles alegavam que tinha alguma coisa errada e aí fazia aquela observação para que a gente voltasse na empresa, levasse todas as cópias dos documentos, então aí ia mais um mês. Pois é, isso que a Patrícia está falando é algo que vocês não vão viver mais. Quem não viveu, espero que não viva, porque foi uma das mudanças que aconteceu em 2017, na denominada reforma trabalhista, e que, pelo menos nesse coisa ali que eu não concordo, mas nesse ponto, trazer para o ambiente da empresa, né? E nós vamos falar na próxima semana, na terça que vem, eu espero, dia 24 ou dia 26, sobre a relação sindical e sobre também convenções coletivas. Aí a gente vai trazer o sindicato e aí a gente vai até retomar esse assunto que a Patrícia trouxe, porque os sindicatos têm a sua importância, tá? Mas nesse momento aqui era o terror do RH na hora da extinção do contrato e vocês estarão livres disso. Espero que não haja nenhuma mudança. Uma outra modalidade de extinção do contrato é a motivada, né? Motivadamente, justa causa. Nós já falamos isso bastante na aula anterior, né? Como eu já coloquei aí. Ele está previsto no artigo 482 da CLT. Deve ser anotado também na CTPS, ou seja, na carteira de trabalho, apenas a data da dispensa, sem qualquer menção ou motivo, como a gente já falou, na carteira não pode constar. Porém, os códigos, no termo de rescisão, no CBO, podem revelar essa situação. Mas volto a dizer, a dispensa nós vivemos numa sociedade que as pessoas precisam trabalhar, como eu disse no início da aula, que é o trabalho que torna a pessoa digna. Então, a gente não pode manchar uma pessoa que foi dispensada por justa causa. Naquele ambiente de trabalho, ela não foi boa. Mas no outro ambiente de trabalho, é outra história. Não pode ficar eternamente, vou proibir, não quero contratar ninguém por justa causa. Num ambiente de diminuição das vagas de trabalho, o trabalho se tornando cada vez mais raro, você colocar mais barreiras para que as pessoas formalmente busquem a sua renda, você está forçando as pessoas a buscarem caminhos alternativos e que não são caminhos bons para a sociedade. Ela vai buscar abrir um negócio que às vezes ela não tem o menor preparo, ela vai buscar caminhos ilícitos, né? Pode buscar caminhos ilícitos que sejam contrários ao interesse da sociedade. Então, assim, né? Não estou dizendo que a pessoa vai virar, foi demitido por justa causa, ninguém empregou, ela vai adotar um ambiente marginal de viver, né? Mas você não pode fechar o mercado de trabalho para as pessoas. Por isso, você não pode ter essa anotação na carteira de trabalho, tá bom? Porém, o pagamento dos dias trabalhados deve ser realizado do mês e as férias vencidas, como a gente falou. E a rescisão também ocorre no RH da empresa. Evidentemente que essa dispensa, né, motivada, né, por justa causa, ela é muito difícil para vocês do RH. Porque, imagina, né, principalmente se for por algo muito drástico, né, por algo muito que trouxe, né, profundas mágoas entre as partes, né? Então, ela é, nesse momento, um pouco preocupante no RH, deve se cercar de cuidados. Agora, existem casos que a pessoa não vai aparecer mesmo, né? Foi um abandono de emprego, a pessoa está cumprindo uma pena, né? Como a gente já falou em outras aulas, né? Numa penitenciária, também abandono de emprego. E ela simplesmente não aparece. O que você do RH vai ter que fazer? Vai ter que fazer tudo isso, termo de rescisão, bonitinho, vai ter testemunhas de que foi marcada uma data para ele comparecer, vai expedir uma carta, uma notificação por e-mail, para que ele compareça na data tal, dentro desses 10 dias. Aí você vai guardar esse e-mail, você vai guardar o AR, né, que é o aviso de recebimento do correio, de que voltou negativo, de que voltou assinado, tudo isso bonitinho. E aquele valor que ele tem direito, pode ser feito o pagamento, tá bom? Depositado em conta, se foi essa opção que sempre foi adotada na empresa, ou a empresa tem que guardar esse valor aí para pagar quando houver oportunidade. A orientação que eu dou é que faça o pagamento. Deposita, guarda o comprovante, tudo bonitinho, tá bom? Se amanhã depois tiver uma reclamação, você tem ali a carta que você chamou a pessoa, tem testemunhas que atestaram que no dia e horário ele não compareceu e o depósito foi feito. Dá trabalho, né? Mas
nós temos que fazer tudo certinho para esse trabalho... Porque, às vezes, um errinho desse, né, no RH, ocasiona aí um problemão no futuro. A modalidade mais recente de extinção do contrato é o acordo mútuo. Está previsto no artigo 484, aí, como é novidade, trouxeram esse tracinho A aí, né? O Azinho, porque ele é um desmembramento do artigo 484. Ela surgiu em novembro de 2017, na reforma trabalhista, e ela permite que o empregador e o empregado ajustem amigavelmente o término do contrato. E nesse caso, ou seja, eu quero sair, a empregadora também já está querendo que eu saia mesmo, então casou as vontades. O que vai ter que ser feito nesse caso? Diferente, né, de forma diferenciada as outras duas modalidades que nós mencionamos. O aviso prévio, que deve ser indenizado, ele vai ser pago pela metade. Então, se for 30 dias, ele vai pagar o equivalente a 15 dias. Se for 36 dias, vai ser equivalente a 18 dias, né? Vai pagar o valor pela metade. É uma conta simples, pela metade. Bom, se deve R$2.000, eu vou pagar 1.000. Aquela multa do FGTS, né, que a gente já tratou, o que é o FGTS? Todo mês, o empregador, ele tem que fazer uma contribuição, um recolhimento na conta vinculada do empregado na Caixa Econômica, equivalente a 8% do salário, né? E aí, se ele ganha R$1.000, não pode, porque é salário mínimo, né? R$2.000, para facilitar a conta, 8% dá R$160. Então, o empregador vai recolher R$160 na conta desse empregado lá no FGTS dele, na Caixa Econômica. Isso não é um desconto, é um recolhimento que tem que ser feito pelo empregador. E aí vai acumulando, aquela conta vai aumentando conforme o tempo. Se houver uma demissão, ele tem que pagar uma demissão imotivada. Sobre esse saldo, você vai pagar 40%. Isso a gente já tratou disso agora há pouco, né? No caso do acordo mútuo, metade também, 20%. Então, se ele deveria pagar 5.000 nessa multa, ele vai pagar 2.500. Vai pagar todas as verbas trabalhistas, dias trabalhados, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, isso não muda. Também na liberação do FGTS tem uma alteração. Então, aquele saldo que ele acumulou ao longo do tempo vai ser liberado, mas só 80%. 20% fica guardado ali. E não dá direito a receber o seguro-desemprego, porque assim quis o legislador. Podia ser a metade também, né? Mas nesse daí não foi aberta essa possibilidade. Então, o acordo mútuo não dá direito a receber o seguro-desemprego. Então, se ele saiu e ele está pedindo para sair, supostamente é porque ele tem outros meios de subsistência. Ou arranjou outro emprego, ou vai trabalhar de outra forma, mas porque o seguro-desemprego ele é sustentado por toda a sociedade, né? Por todos nós. E aí entendeu-se que, nesse caso, ele não foi pego de surpresa, porque o seguro-desemprego é para diminuir a surpresa que uma demissão ocasiona, né? Fui surpreendido, amanhã está demitido, né? Então, aí você tem o seguro-desemprego que essa pessoa vai ter tempo de procurar outro emprego. É o que se espera na prática. E aí, nesse caso, não dá direito porque ele quis, né, sair também. Então, mas é uma modalidade que está crescendo bastante. E no RH da empresa, você também vai se deparar com essa situação. Não sei, é uma política da empresa. Cada empresa tem a sua política e ela pode adotar que isso é possível. É muito delicado, né? Vocês lembram daquela pesquisa que nós fizemos do teletrabalho, né? Que vocês fizeram, apresentaram de perguntas e tudo mais. Cada empresa tem a sua cultura, a sua forma de trabalhar, né? Ver se o seu empregado é uma pessoa consciente. Por quê? Tudo isso é necessário, é uma política empresarial. Porque se você faz isso com um e não faz com o outro, vira uma bagunça isso. Então tem que ser uma política da empresa. Se a empresa vai adotar essa modalidade, ótimo, adote essa modalidade. Mas não faça seletividade. Eu vou fazer para você, mas não vou fazer para aquele. Aí vira realmente um ato discriminatório que pode resvalar aí numa reclamação trabalhista. Então, o acordo mútuo está previsto no artigo 484-A da CLT e é uma modalidade bastante interessante.
Agora, numa empresa pequena, que as pessoas se conhecem, conversam, e um entende o lado do outro, sabe que o empregador não é aquela pessoa que tem rios de dinheiro, o empregado também é uma pessoa de confiança, é uma modalidade muito boa essa, né? As partes combinam, fazem isso, e ela, na verdade, surgiu para evitar aquilo que acontecia com muita frequência, até que a pessoa era demitida, depois ia lá e tinha que devolver a multa. Haviam coisas que não é legal isso aí, né? Que a pessoa ia junto, uma pessoa do RH ia lá na empresa, ficar do lado da pessoa no banco, para ver se ela sacava os 40% e receber de volta. Isso aí são coisas que devem ser, né, mudadas, a gente tem que modernizar o método de trabalho, né? Então, esse acordo mútuo é interessante, vale a pena você anotar, ver tudo isso que eu estou falando, procurar na CLT e tentar aplicar isso no dia a dia de vocês, se isso for uma política da empresa, e fazer tudo certinho, tá bom? Para não dar nenhum problema depois. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou falando aqui, hein? Então, eu vou falar aqui de mais uma modalidade, que é o falecimento. Tranquilo, professor. Avante, então, né? O falecimento do empregado, a morte do empregado, evidentemente, ela acaba com a relação, né? Porque não dá mais para continuar com a pessoa, né, falecida, né? Evidente. Então, nesse caso, morreu. Não estou falando de acidente de trabalho, tá? A gente está falando que morreu só, tá? Por qualquer motivo. Teve um ataque do coração, teve, sei lá, Covid, né? Infelizmente, morreu. Não vai continuar trabalhando por esse motivo. Então, nesse caso, o que vai ter, como vai ser feita essa extinção? Ela é muito parecida com a modalidade da extinção do pedido de demissão. O pedido de demissão, ele não acarreta ao empregador pagamento de nenhuma indenização, que a indenização são duas, na verdade. É a multa do FGTS e o aviso prévio. Isso são chamados de verbas indenizatórias, tá? E as verbas rescisórias, que se chamam, são as férias, a férias, 13º, né, os dias trabalhados, adicional de periculosidade, de insalubridade, comissão, essas são as verbas rescisórias. E trabalhistas, né, rescisórias. E as verbas indenizatórias são duas. É o aviso prévio e a multa de 40%. Então, no falecimento também não tem aviso prévio, né, por questão óbvia, né, e a multa, porque não foi motivado pelo empregado, né, pelo empregador. Então, não se fala nisso. Porém, a de variação em relação ao pedido de demissão é que, além das verbas rescisórias que eu mencionei, também será liberado o FGTS. O FGTS tem que ser pago até a data ali do falecimento do empregado, e ele vai ser liberado. E ele também deve ser pago, todas essas verbas, em até 10 dias da data, só que do óbito. Justamente, o óbito é a data da extinção, como se fosse na demissão, né? Então, 10 dias tem que ser feito o pagamento. Aí, nós temos um detalhe, para quem nós vamos pagar, né? Se a pessoa, o empregado, que é insubstituível, ele lembra da subordinação, da pessoalidade, então ele não pode ser substituído, ó. O fulano de tal morreu, o filho dele quer ocupar essa vaga. Ele não pode, tá? Aquele contrato se extingue. Pode até fazer um novo contrato com alguém lá, mas com daquela vaga, daquele senhor, daquela senhora que faleceu, é insubstituível. Então, encerra-se o contrato e o pagamento ele vai ser feito para aqueles que se declararem, que forem apresentados como dependentes ou seus sucessores, né? Ou aquela pessoa que for habilitada a receber a pensão por morte. A pensão por morte, ele é um benefício previdenciário pago àquela pessoa que era companheiro, marido, esposa daquela pessoa que faleceu e era contribuinte do INSS. Como empregado, ele era contribuinte do INSS, pagava aquele valor mensal lá, que vocês vão estudar na legislação previdenciária no próximo módulo. E aí, essa pessoa é a pessoa habilitada para receber a pensão por morte. Aí, se já tiver isso nesses 10 dias, é tão curto esse tempo, essa pessoa vai receber. Geralmente, não é isso que vai acontecer. Geralmente, a família fica muito debilitada, né? A morte de uma pessoa, em 10 dias ela não sabe nem o que fazer, e vai passar os 10 dias, vai acontecer um monte de coisa, ela vai ter... Uma das coisas que a empresa precisa se cercar
é de que ela vá até o INSS, ou mesmo vocês podem providenciar isso, para ver se tinha no INSS uma certidão em que havia a certidão de dependentes habilitados, ou seja, se essa pessoa, isso não é comum, tá? As pessoas não fazem isso, mas se a pessoa pode ir até o INSS e fazer a declaração das pessoas que são dependentes dele. Quem são os dependentes? Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um companheiro, uma companheira, uma pessoa que vive em união estável com outra, pode ser, são os filhos, né? E, em tese, a lei já diz que essas pessoas já são herdeiras natas, elas já estão estabelecidas na lei que elas são. Mas se no INSS não tem nenhum dependente habilitado, vai ter que habilitar alguém. Geralmente, a empresa, você do RH, pode assessorar, olha só como você vai incorporar aí essa questão da legislação toda que a gente está estudando, vai ser importante. Você pode assessorar a pessoa até o INSS para pegar essa certidão, ou mesmo você vai fazer isso, né? Tem empresas que vai estabelecer, você faz isso. Por quê? Esse contrato ele precisa ser extinto, ele precisa ser encerrado de uma forma legal, de uma forma que não traga nenhum prejuízo para a empresa depois. Então, às vezes, você do RH vai ser a pessoa habilitada para fazer isso. Ó, resolve esse problema aí, porque senão depois vai aí, daqui uns 2 meses, o luto já não é mais tão profundo, a pessoa vai começar a falar que a empresa não ajudou, né? Então, você da empresa tem que saber como se procede isso. Então, hoje tudo pela internet é muito mais fácil, né? Se consegue essa certidão, não é tão simples, tá? Porque o INSS não facilita a vida de ninguém, porém, com a pandemia, quase tudo agora é possível fazer pela internet. Antigamente tinha que ir lá também, na própria agência, requerer essa certidão de dependentes. Se ela vir negativa, que não há dependentes, aí só vai restar realmente a possibilidade da família requerer a liberação do dinheiro, o FGTS, através de uma modalidade de alvará judicial. Então, ela vai ter que entrar com uma ação na justiça, a família, os dependentes dele, requerendo a declaração do juiz de que eles são as pessoas habilitadas para receber. Bacana. Com esse alvará, aí a empresa está certa de que pode pagar para aquela pessoa. Por quê? Isso talvez na prática, muitas de vocês que trabalham já em RH ou empresa, não, poxa, que dureza, por que a gente vai ser tão cruel? A esposa dele, a gente sabe que a esposa, ela é a única pessoa que viveu com ele, a gente sabe disso, então vamos pagar para ela. Isso né, meio natural a gente querer fazer isso. Mas o seguro morreu de velho, né? E se numa certidão de dependentes habilitados tem outras pessoas, se ele declarou que tem uma outra família, a gente não sabe, né? Vocês não conhecem, não conhecem, vocês não me conhecem, não conheço vocês, a gente não sabe da vida da outra pessoa, não é verdade? Então, a empresa e você, enquanto funcionário de RH, vai ter que ser muito precavido de tudo isso. Tá bom? Sem essa declaração de dependentes e sem o alvará judicial, o melhor é deixar esse guardado, depositar em juízo, se for o caso, até que a família se prontifique a buscar a via judicial, se for o caso. Mas é uma ação simples, né? Essa de alvará judicial, muito simples. Se consegue em poucos dias uma solução. Mas vai ter que fazer isso. Você, como representante do RH, você pode orientar a pessoa a fazer isso. Ó, já que não conseguiu por essa modalidade, procura aí um advogado seu de confiança e ele entra com essa ação. Tá bom? Ô, professor. Oi. Em relação à certidão de dependentes, meu tio faleceu faz 3 meses de Covid, né? E aí eu que entrei atrás de tudo isso para minha tia. Então, assim, não é fácil, mas, assim, pelo meu INSS eu consegui fazer todo o cadastro dela. Demorou em torno de uns 30 dias para sair a certidão e a pensão que demora mais, tá? Demorando em torno de 180 dias. E eles pedem uma relação enorme de documentação que você manda, às vezes eles voltam a mensagem que está faltando alguma coisa, você encaminhou, você reencaminha, mas assim, não é tão difícil a certidão, mas a pensão é bem complicada. Exatamente, Patrícia, meus pêsames pelo seu tio, e que bom que você assessorou, mas você viu que dá trabalho, né? Então, sim, dá trabalho, não é algo simples, o meu INSS, que é o aplicativo muito útil, sabendo usar ele resolve muito a vida do contribuinte, do beneficiário.
do INSS, que antigamente tinha que ficar pelejando de agência em agência. Mas a gente tem uma população que ainda está aprendendo a conviver com essa modalidade, né? Não é tão simples assim. Então, você, como habilitada, uma pessoa conhecedora um pouco, né, de como funciona esse sistema, é isso aí. A gente tem, vamos dizer assim, esse dever de auxiliar, né, as pessoas nesse momento de mais fragilidade. E olha que o INSS só tomou essa medida, viu, Patrícia? Porque foi forçado ali mesmo, assim, quase que decisão judicial para eles transformarem isso tudo, porque eu já sei, como advogado, eu já fiz vários cursos, há 2, 3 anos atrás, do tal de INSS digital. E tá para ser aplicado, vai começar e nunca começa. Então, só começou agora, na pandemia, se é que há algum reflexo que a gente vai levar de positivo desse período, né, não da pandemia, mas do período desse afastamento social que tivemos, vai ser isso, né? Alguns serviços que eram precários, mal resolvidos, atendiam muito mal o cidadão, né, nas agências de INSS, agora a gente não precisa nem ter essa necessidade, né, de ver alguém que está ali para resolver nosso problema e não resolve. Então, sabendo usar, essa é a modalidade mais correta, e é isso aí mesmo, viu, Patrícia? Que bom. E os atrasados depois vão vir, tá? Eles pagam atrasados. Eu sei que não é isso que se busca, né, que é o benefício imediato, né, mas eles pagam depois atrasados. Mas eu posso dizer, professor, que a mesma situação de, assim, porque indo no INSS a gente não era bem tratada, tinha toda aquela demora, tudo. Pelo telefone eu posso dizer que continua a mesma situação, melhorou um pouco, mas nem tanto, para você ligar, para pedir informações, porque o que acontece? O meu INSS, quando eu fiz todo o cadastramento, quando voltou a resposta da minha tia dizendo que faltava documentos, eu anexei novamente, mesmo assim voltou dizendo que faltava. Aí eu liguei lá e assim, nossa, foi muito difícil falar por telefone para poder ter a informação e, né, passar para eles que eu acho que era algum problema no sistema. Aí ela identificou que era o sistema que estava recusando porque estava com problemas. Aí ela por si só deu lá recebido, né, e seguiu adiante, porque senão estaria parada até agora. É isso aí, Patrícia, mas assim, nós estamos numa evolução, né, vamos dizer assim, mas o servidor que está ali no INSS, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a pessoas, não, tá? Estou falando do sistema como um todo, tá? Da Previdência Social. Ainda, né, já foi ruim, já foi péssimo, hoje está ruim, né? Vamos esperar que ele fique razoável, né? É uma evolução. Mas o meu INSS eu vi que foi a evolução do ano aí, eu diria que o funcionamento dele, você poder pedir vários benefícios, e agora vai começar o teleatendimento, a teleperícia, né, para aquelas pessoas que vão precisar de auxílio doença e tudo mais. A teleperícia vai ser pelo computador, né, pela visual, né, ali pela tela, né. Então, é um avanço, são avanços, né. Então, vamos comemorar, mas tudo isso que você falou é isso mesmo, né, porque ainda o contribuinte no Brasil é visto como um peso, né, como se pedir o benefício fosse um favor, né, e não um direito, né. Mas a luta pelo direito no Brasil, ela é isso aí, né. Tanto é que a gente tem que ficar estudando as leis, porque se fosse fácil, não teria necessidade de ter tantas. No Brasil tem mais de 500 mil leis e mais um monte de normas nos órgãos. 500 mil leis, eu não estou falando da boca para fora, juntando todas as cidades, estados do Brasil, e a própria federação, nós temos mais de 500 mil leis. É muita lei e pouco resultado, né? Mas, enfim, vamos lá. E aí a gente chega aí à última modalidade de extinção, que existem outras, mas dessas que a gente precisa saber no RH de uma empresa, que é a por decisão judicial. Então, aqueles casos, vocês viram que eu falei que a justa causa acontece nos itens previstos no artigo 482, e nós descrevemos isso nas aulas anteriores. No artigo 483, que é o seguinte, é a situação inversa. Quando que o empregado pode, abre aspas, demitir o seu empregador por esse empregador ter cometido faltas graves, porque a gente falou que é possível demitir por justa causa, quando há o abandono de emprego, quando há agressão física, né? Aquelas situações que eu mencionei, quando ele furta, quando ele, né, comete algo contrário aos interesses da empresa, mas também o inverso. Aí você vai fazer, se eu fui agredido fisicamente como empregado,
se ele me pediu para fazer serviços superiores às minhas forças. Olha só, trabalho na produção e eu tenho que carregar 2 vezes mais o peso do que os outros trabalhadores fazem, porque eu estou sendo castigado por isso, ou porque estão pedindo para fazer muitas atividades que são excessivas, alheias ao contrato de trabalho. Eu fui contratado para ser um assistente administrativo e agora fui convocado para fazer a limpeza de toda a empresa, fazer manutenção elétrica. Então, há um desvio do contrato. E também a redução do trabalho, deixar a pessoa ociosa, sem fazer nada, que é uma outra modalidade né, que pode acontecer, que se trabalhar demais é equivocado, também fazer a pessoa ficar sem trabalhar para poder reduzir o salário dela, ou colocá-la numa situação vexamitória, ou mesmo não recolher o FGTS. Essas são modalidades que faz com que o empregado dê o cartão vermelho. Fala, não, eu não dei causa a isso, e eu não posso, nesse caso, ele pode dizer, eu não posso perder os direitos porque você, empregador, decidiu me forçar a pedir demissão. Então, ele vai entrar com uma ação na justiça, chamada de rescisão indireta, e aí o juiz, se identificado, não é tão simples assim, identificar que houve um desses itens, né, que eu mencionei do 483, ele vai determinar a extinção do contrato. Então, vai ser um terceiro, que é o juiz, que vai estabelecer o fim do contrato. Ela é dura, ela não é boa para nenhuma das partes, mas principalmente para o empregador, porque um terceiro veio estabelecer as regras dentro da empresa dele, né? Isso é até vergonhoso, né? Mas ela pode acontecer e é uma proteção ao empregado que está sendo aviltado aí nos seus direitos. E aí, nessa modalidade, também o RH tem que fazer a baixa, pagar tudo que está estabelecido nessa decisão judicial, e é praticamente a mesma, os valores vão ser os mesmos da imotivada. Vai ter que pagar multa, vai ter que pagar aviso prévio, etc. e tal. Tá bom? Essa decisão judicial não é incomum, não é fácil, mas ela tem acontecido, né? De vez em quando vai aparecer aí, sim, quem ainda não viu, poderá ver ao longo dos próximos tempos. Meninas, vocês têm dúvidas? Quem chegou agora, quem chegou depois, essa aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar o link daqui a pouco. Querem perguntar alguma coisa? Enquanto isso, a nossa frase da aula. Eu pesquei essa frase, vamos ver se ela é boa, vamos ver. Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho, disse a Clarice Lispector. Né? Eu concordo com essa frase, né? Espero que vocês tenham gostado, porque para conseguir tudo simples, um RH maravilhosamente bem, que flui, funciona, não tem ação na justiça do trabalho, não tem reclamação dos empregados, todo mundo sai ali satisfeito, que nem pensa em reclamar. Tem empresas que são assim, e tem empregadores que são dessa forma, mas isso só se consegue com muito trabalho, muita gestão, muita organização, com muito treinamento, com muita, né, com muita organização, ou seja, a simplicidade, que a aparente simplicidade, só se consegue com muito trabalho. E é isso, estudando, se dedicando, como vocês estão fazendo, né, me preparando para as aulas, aí tudo fica simples. Por quê? É óbvio, né? Porque a gente se preparou e trabalhou muito para isso. Tá bom? Essa frase é atribuída a Clarice Lispector, e eu acho que deve encerrar aqui a nossa aula com Professor, esse conselho. Pois não. Yara, tudo bem? Oi, Yara, tudo bem? Deixa eu só fazer um comentário que aconteceu com a minha mãe em janeiro de 2019, quando meu pai faleceu, que ela foi pedir a pensão de morte dele, né? Sim. Pela demora da certidão de óbito dele, ele já tinha constado o recebimento do pagamento de fevereiro, ele morreu 26 de janeiro. E para ela conseguir a pensão por morte, ela teve que pagar uma guia no valor do pagamento que ele recebeu em fevereiro, senão ela não conseguia. Isso é correto? Nossa, ele era empregado de uma empresa ou ele contribuía avulsamente, de forma individual? Não, na verdade, ele só estava como aposentado, ele tinha sido dispensado da empresa já. Então, ele era dispensado, né? Não estava empregado em nenhuma empresa, Não. mas ele era aposentado ou não? Sim, aposentado. Ele já recebia um benefício. Já. Teve que pagar um benefício. Aí, olha. Aí o rapaz lá do INSS diz que
O pagamento de fevereiro não era para ter constado para ela porque ele morreu, né? Entendi. Mas aí foi um erro deles, eu acredito. Um erro de... Ela recebeu um benefício que já não era devido porque ele tinha falecido. Isso. E aí, como demorou para sair a certidão de óbito, eu acredito que o cartório também não avisou, o INSS, esse trâmite todo, ela teve que imprimir, eles imprimiram para ela essa guia no valor da aposentadoria dele, ela tinha que acertar, devolver esse valor para o INSS, senão ela não conseguia receber a pensão dele, ia ficar bloqueada. É isso aí mesmo, Yara, eu entendi. Como ela tinha esse débito, né, porque houve o recebimento do benefício já pós-mortem, né? Então, e não pode fazer isso, eu sei que a gente faz, muita gente faz, né? Mas não pode, porque acontece isso. O INSS está cada vez mais refinado, né, nas suas informações. E aí, se ela não fizesse a devolução desse valor, ela ia ficar com esse crédito, com esse débito lá, eles iam escrever em dívida ativa, ia virar um trabalhão lá. Então, essa modalidade não é incorreta, não. Nesse caso aí está correto. Aí disseram até que em 3 meses sairia e saiu em 18 dias a pensão dele, o benefício para ela. Então, às vezes dá certo. Foi assim, os 18 dias corrido após o pagamento, né? É um prazo bem razoável. A lei fala em 30 dias, então 18 dias está muito bom. No caso, eu estava pedindo... Ela pegou, apesar da dor, né, do falecimento do seu pai, no começo de 2019, estava começando um programa do governo atual, né, do Bolsonaro, de que até no meados, até outubro, até o comecinho desse ano, estava tendo, assim, menos de 40 dias, um benefício estava saindo, estava tudo indo muito bem. Mas aí veio a pandemia, travou tudo de novo. O caso dela foi até direto na agência, não foi por telefone, não foi por aplicativo, nada. A gente conseguiu agendar aqui em Valinhos mesmo, que é muito difícil, e ela conseguiu pela agência, rapidinho também. Bons tempos. Esperamos que a gente volte a essa situação. Tá bom? Mas é isso aí mesmo, Yara. Então tá tudo certo aí, pelo que você comentou aí, não há nenhum equívoco. Eu comentei com ela achou que era alguma coisa errada. Eu falei, não, mãe, pra mim tá certo, né? Foi após o falecimento dele, então... É discutível bem isso, mas, enfim, é assim, ela vai receber o benefício, mas na condição de pensionista. É diferente da condição de aposentado. Então, ela recebeu um benefício, um valor de um benefício que não era devido para ela, né? Mas aí depois se corrigiu ao longo do tempo, agora ela já recebe como pensionista, né, do seu pai. Tá bom? E aí eu já posso falar de assunto de pato para ganso? Vou fazer o seguinte. Você continua aí, tá bom? Continua aí um minutinho. Eu só vou encerrar aqui a aula. Meninas que estão presentes, boa noite. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Fiquem com Deus. E até quinta-feira, se a gente não tiver reunião, a gente vai ter uma atividade sobre esse tema. E aí eu deixo para vocês responderem, tá bom? É isso aí. Então, gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Eu vou parar aqui a gravação.